A paz esteja convosco. E com vosso Espírito. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra de vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro. Narrado segundo São Marcos. Ensinai, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra de vida e mensagem da salvação, sucedeu esta mensagem. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, mas viram-no partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes, dizendo muitas coisas. Estas são para nós as palavras do Cristo, o Senhor. Cremos e confessamos. Podemos sentar um minutinho? Eu gostaria de começar a minha meditação hoje com vocês desta leitura do Evangelho a partir da carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo, em algum momento, com os Efésios, vai dizer algo muito interessante, que Deus abole na sua própria carne a lei e os preceitos e as prescrições. Quer dizer, tudo aquilo que foi, de certa forma, que regeu o povo até aquele momento, até a chegada do Cristo, a palavra de Deus viva no meio de nós, Deus vai abolindo no sentido de, vai suplantando tudo aquilo, porque Ele estabelece agora uma lei nova, uma lei onde Ele se dá o seu corpo e o seu sangue para o resgate, e a gente diria de todo o gênero humano, porque Ele vai dizer aqui em algum momento, Ele queria fazer de si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz. E mais adiante, São Paulo vai dizer assim: vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo, ou seja, graças a Jesus Cristo, vós que estáveis longe ou distante da graça de Deus. A graça de Deus não atinge só o povo da promessa, o povo judeu, mas também Ele alcança aqueles que não faziam parte da promessa, a todos os pagãos, como diziam antigamente, mas a todos os outros povos, a todas as outras nações onde o Evangelho for anunciado. E aí que coisa linda quando São Paulo nos diz: vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Então é pelo sangue de Cristo, é pelo corpo de Cristo que nós somos salvos, por esse sacrifício que aconteceu uma única vez na história da humanidade, o sacrifício do Cordeiro de Deus que deu o seu corpo, deixou-se ser vítima para que nós pudéssemos ter vida.
Olha que coisa linda, né? A nossa religião é uma religião linda, perfeita. O cristianismo é a religião mais perfeita da face da terra. Por quê, Padre? Porque não é o homem que vai ao encontro de Deus, não é o homem que busca a Deus com todas as suas mazelas, com todas as suas forças também, né? Hoje nós estamos dizendo no carro, muitas vezes quando as coisas estão bem, a gente não procura Deus, mas quando as coisas começam a desmoronar-se, aí parece que é uma necessidade agora de eu não cair, de eu me ver se num vale, num precipício, então eu preciso de Deus, aí eu recorro a Deus. Então são pessoas do imediatismo, são pessoas que buscam a Deus somente quando a sua ferida está doendo, sabe? A promessa de Deus aqui é que Ele nos deu o seu sangue que restaura a humanidade que foi perdida, quer dizer, uma nova humanidade é restabelecida pelo sangue de Jesus na cruz, São Paulo dizendo. E aí nós caímos no Evangelho de hoje. Que lindo o Evangelho de hoje. Ele vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Jesus ali já estava predizendo de que Ele seria o verdadeiro pão que dá a vida ao povo judeu, aos seus filhos escolhidos e também a esse outro povo, a esses outros povos que também serão enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo. E Jesus vai, de certa forma, pegar dois elementos muito importantes, né, na história do povo judeu. Aqui, nesse primeiro momento, pães, né, e peixes, né, a multiplicação dos pães. Mas no segundo momento, Jesus vai pegar algo de elementar na vida e na história do judeu. O que é, Padre? O pão e o vinho. Para que esses alimentos que eram da vida cotidiana dos judeus pudessem ser elementos simbólicos e que pudesse, de certa forma, manifestar-se neles a graça do sacramento, do verdadeiro sacramento, que é a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Jesus quis assim, Deus quis assim. Deus sonhou com a nossa humanidade perfeita. Deus teve todo um plano estratégico no momento da criação do ser humano. Mas nós, os seres humanos, com as nossas fraquezas, caímos no pecado. Fizemos do plano e do sonho de Deus que foi concretizado na criação do mundo, dos seres vivos e na sua grandiosidade, que era a criação do homem e da mulher, reflexo, imagem de Deus. Ali Deus colocou todo o seu plano, mas o inimigo veio e desfez tudo aquilo que Deus havia planejado e sonhado. Então essa nova humanidade que São Paulo está aqui declarando, ela só foi possível a partir da vinda de Jesus transformando-se em cordeiro e doando-se, sendo a vítima do sacrifício e do sacrifício perfeito para a nossa salvação. Aí esse primeiro milagre da multiplicação dos pães, a gente poderia dizer, é só uma forma, uma prefiguração de Jesus para aquilo que Ele iria fazer de modo perfeito, que é na Santa Ceia que Ele fez com os seus apóstolos na Quinta-feira Santa, instituindo ali o sacramento da Eucaristia, que a igreja vai entender de imediato. Não foi um sacramento que a igreja entendeu só depois de séculos, não, a igreja começou em volta desse sacramento. Tanto é, Padre, que nenhum evangelho da Bíblia fora escrito antes da celebração, da primeira celebração da Eucaristia após Jesus ter morrido. Primeiro a igreja reunida e alguém dizendo, vamos fazer agora como Jesus nos ensinou,
Ele disse para que nós fizéssemos, e começou assim: a igreja reunida, não em torno mais do evangelho palpável. Isso aqui não estava pronto, Padre. Jesus apenas havia dito palavras, as palavras eram recordadas no seu coração. Você lembra quando nós perdemos um ente querido? Que a gente chega ali naquele velório e fica a noite inteira ali, senta do lado de um, é tão bom, né? Aquilo que é tristeza torna-se também agradável, principalmente, Padre, quando a gente sabe que aquela pessoa morreu na graça de Deus, sabe? Você senta do lado de um irmão, de uma irmã, de um amigo, e alguém fala: olha, ele fez isso, a gente se arrepia, ele, sabe, você vai descobrindo coisas dessa pessoa que muitas vezes aconteceram na calada. Alguns gestos caritativos, alguns gestos simbólicos de amor, de amizade, de caridade, que você vai percebendo quando conversa um com o outro. Assim também, ao reunir-se em volta da mesa, recordamos o que Jesus disse. Vocês lembram daquele dia? Talvez Pedro: olha, eu neguei o Senhor, e confessando ali diante da comunidade, e o galo realmente cantou 3 vezes, ele havia profetizado isso para mim, etc. Sabe, cada um contando da sua experiência que teve com Jesus, sabe? É esse Jesus que nós temos que amar, sabe? Nós não vemos, nós não temos como apalpá-lo, sabe? Ele está na sua palavra. Essa palavra que o Padre está declarando hoje para você, está Jesus, sabe? É Jesus que vos fala, é Jesus que vos chama para o seu sacramento, é Jesus que está dizendo: venha meu filho, venha minha filha, eu não sou visível totalmente, mas eu estou presente, sabe? Não Jesus de ouvir falar, Padre, eu não posso. Aí de repente a gente ouve assim: eu não tenho experiência com Jesus. Busque a experiência com Deus. Por que os nossos irmãos evangélicos dão testemunho disso e daquilo? Porque eles fazem um pouquinho mais do que nós. Nós que temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus presente 24 horas na nossa igreja, gente, em corpo, sangue, alma, divindade. Ninguém tem mais esse sacramento depois que rompeu com a reforma protestante, somente nós, filhos da tradição, filhos da sucessão apostólica, e por isso nós temos que valorizar esse Jesus. Então, Padre, eu não posso mais vir à missa de qualquer jeito, porque eu digo para você: se você for para uma festa, você não vai de qualquer jeito. Às vezes a gente paga até um dinheiro grande para ir para uma festa, sabe? Para um show, para isso e para aquilo, e de repente, às vezes, por um ato caritativo para a igreja ou para alguém, a gente se limita, sabe? Então Jesus é esse que se revela no sacramento, Padre. Mas Jesus é esse que eu converso diariamente, sabe? Eu saio de casa, eu vou para o trabalho, eu volto, eu converso com um amigo, com uma amiga e etc. Mas é esse Jesus que eu carrego comigo, sabe? Porque às vezes as pessoas saem da igreja e lá fora eu sou corrupto, lá fora eu minto, lá fora é isso, lá fora é aquilo, e eu esqueço desse Jesus que eu me comprometi com ele, sabe? Aí a minha esposa, na nossa conversa, a avó está no hospital, os filhos estão revezando, e ela, enquanto neta, também está fazendo revezando também. Só que vai com cuidado, só conheço você. Se for, vai dormir, vai relaxar, porque é muito preocupada, muito antenada, senão às vezes a gente fica doente no lugar do doente. Então tem que ter muitos cuidados. E ela falando com o senhor: mas eu me sinto tão bem ali. E eu falei: você não precisa rezar hoje, você rezou um rosário lá no hospital. Mas eu me sinto tão bem, sabe? Muitas vezes na vida dos santos, que foram santos, santificados por Deus, haviam essas coisas, essas provações, essas dificuldades, sabe? Porque viver a vida de igreja não é fácil, sabe? Porque você também tem que viver numa vida de submissão e etc. Então ela tem ido e tem percebido que muitas vezes
Esse Jesus está presente ali naquele doente, naquela doente, naquele com mal de Parkinson, com Alzheimer, com doenças no pulmão, cancerígenas e etc. Aí eu dizia para ela: mas você lembra no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, que eu falava: vamos comigo no hospital? Não, não gosto do hospital, não sei o que. Então Deus vai evangelizando a gente. É mesmo, você lembra que eu era assim? Então eu não sou mais assim, Padre. Eu fiz um esforço interno para essa mudança. Não, eu vou deixando Deus agir, sabe? Eu vou na Santa Missa, recebendo Jesus no coração. Senhor, trabalha nesse coração. Senhor, me faça um pouco mais ser Maria, ser mais escrava, ser mais servil, ser mais humilde, ser mais isso, sabe? Deus tem que ir quebrando em nós essas coisas humanas que está em nós. Você está entendendo? Tem uma música até evangélica que diz assim: rompe com as minhas estruturas. E eu falo assim, todo mundo canta essa música, mas não pensa nisso. Quando você pede para Jesus romper com as suas estruturas, é tirar você daquele conforto, tirar você do seu achismo, do seu comodismo, da sua instabilidade, sabe? Nós estamos estáveis. Sai da estabilidade e vai para a instabilidade, sabe? Aí você fica instável, porque eu agora estou num barco, o barco não é assim, então vem a onda e você, né? Eu fico à mercê do Espírito Santo, à mercê de Deus, sabe? Então se Deus fez isso, é porque tinha que ser assim. Se não aconteceu assim, é porque não tinha que acontecer, porque eu estou orando, eu estou caminhando com Deus, então eu estou colocando a minha vontade nas mãos de Deus, sabe, gente? Viver o Evangelho é viver isso. E eu estou falando com vocês porque eu também estou me olhando e vendo como eu estou vivendo com a minha família, como eu estou vivendo no meu dia a dia, para eu poder ser testemunho. Você está entendendo? Então às vezes a gente fala assim: ô Senhor, e eu falo muito: ô Senhor, que eu seja testemunho da Tua graça, sabe, que não aconteça por acontecer, mas para que a glória de Deus seja revelada na nossa vida. E é isso, Padre, que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que me colocar à disposição de Deus. Por quê? Porque nenhum outro sacramento tem o poder eficaz de nos tornar santos. É eu recebendo Jesus, é eu me preparando para esse Jesus. Eu não vou para a festa de qualquer jeito, Padre, eu me preparo. Se ele vai para o monte, e se ele faz o jejum de 3 dias, e se ele tem experiência com Jesus lá e etc., se é a sarça ardente, se é o graveto, se é o mato, etc., é porque ele se colocou à disposição de Deus. E aí a minha pergunta a você: você tem se colocado à disposição de Deus? Ao ponto de você dizer assim: não, mas eu não posso hoje faltar à missa, porque é algo que está aqui, é o meu coração que me impele, já não sou mais eu. Lembra de São Paulo? Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, sabe? E Deus vai fazendo isso em nós, e de repente a gente vai entendendo que é o Espírito Santo que agora está trabalhando em mim, que é Ele que está fazendo em mim essa graça, sabe? E aí eu não preciso mais me podar naquilo, me podar daquilo, porque Deus está na sua graça, realizando em mim a sua graça. Olha que coisa linda. O vinho, porque Jesus sabia que a uva, ela devia ser esmagada. O processo de formação da uva é muito doloroso. Ela é esmagada, ela é pisoteada várias vezes. Há todo um processo de compressa nela, para que a gente tire dela o melhor suco ou o melhor vinho, que depois vai ser conservado ainda em tonéis. E o pão, um elemento do cotidiano do povo judeu. Diferentemente de nós aqui, que tomamos o nosso café da manhã, pela manhã, o judeu já levanta, é um copo de vinho, e é aquele pão deles, meio seco, meio daquele jeito, e nós não vivemos sem o nosso cafezinho, né? Eles não vivem sem o vinho e sem o pão, elementos sagrados da mesa dos judeus. Olha, Jesus quis assim. Olha o segredo desse sacramento. Jesus quis ser saboreado,
Você que está fazendo a catequese, ser degustado, ser mastigado, porque tem gente que fala assim, não pode mastigar a hóstia que é pecado. Não, é alimento. Ser mastigado, ser triturado, ser deglutido. E primeiro a saliva vai fazendo aquele composto, né? São os enzimas salivares, desce pela faringe, desce pelo esôfago e vai caindo onde? No nosso estômago. Todo alimento é assim. E aí o estômago, com toda aquela graça humana que Deus nos deu, as suas paredes vão se contraindo. Você lembra quando a gente fala assim, meu estômago está roncando? Na verdade, porque nós não temos nada dentro do estômago, e ele faz essa compressão, e aí não tem o que comprimir, né? Mas as paredes do estômago, já revestidas também de enzimas ali, para se proteger também do alimento sólido. E o próprio organismo nosso humano vai despejando ali, né, um ácido clorídrico forte, muito forte, que queima e vai destruindo todo o alimento, a comida, né? Junto com esse ácido vem todo o trabalho da pepsina ali dentro do nosso estômago, e de repente aquilo vai se transformando num bolo, uma massa, para depois virar um líquido e ser aos poucos despejado para o nosso intestino grosso. E ali no intestino grosso é onde vem todo um outro trabalho, porque o organismo em todo em função, né, o pâncreas funcionando também, depositando enzimas, o próprio bilis, e esses enzimas misturados com tudo isso chega no intestino, e lá é onde as paredes do intestino é muito mais sensíveis, e onde vai vir todo um trabalho que muitos falam que é o trabalho de osmose. Essas paredes vão começar a sugar de maneira perfeita tudo aquilo que é substância boa, substâncias não descartáveis, proteínas, vitaminas, minerais, e automaticamente jogando para a nossa corrente sanguínea. Olha que interessante. Só depois dali, de todo esse processo, é que ele vai ir ser despejado para o intestino fino, intestino delgado. Só depois, que praticamente tem 6 metros se você tirar de comprimento, só depois ele manda o intestino grosso, 1,5 metros, para depois virar as fezes e ser eliminado. Olha, todo esse processo Jesus quis passar, para que ele pudesse estar dentro do nosso corpo. E o mais interessante aí é que essas substâncias, e eu falei proteínas, eu falei substâncias, vitaminas, minerais, todas elas vão também fazer um outro processo de ir regenerando células, de ir fortalecendo células, de ir fazendo com que elas cresçam, etc. Vai para o nosso cérebro, vai para as pontas do nosso cabelo, para as pontas das nossas unhas, para os nossos pelos todos e para o nosso corpo. Por isso que as nossas unhas crescem, né? Por isso que o nosso cabelo, por isso que nós temos ainda essas lágrimas nos olhos, vai mexendo com todo o nosso corpo. Então Jesus quis intimamente estar presente no nosso corpo. Quando ele cai na corrente sanguínea, é porque Jesus faz parte do nosso corpo, e não só do nosso corpo. Tudo isso que acontece dentro desse plano material, desse sistema digestivo, desse sistema orgânico, também acontece dentro do plano espiritual. Olha que beleza, que maravilha, que grandiosidade Deus quis fazer conosco. Está presente, nos santificando, fazendo que do nosso corpo também o seu corpo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque tu quiseste ficar conosco, intimamente presente em nossa vida. Glórias e louvores sejam dadas a ti, Senhor.
E eu quero te receber nessa noite. Sim, Senhor, eu quero que tu fazer a experiência com Jesus ressuscitado dentro do meu corpo, dentro do meu organismo. Obrigado, Senhor, por esse presente. Tu quis ser alimento, alimento para a minha salvação. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos.